6 milhões de brasileiras são afetadas por uma doença chamada endometriose. Entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva. Um número alto que traz muitos sintomas, mas que muitas vezes não chegam a um diagnóstico tão fácil, né? E para conhecer um pouco mais dessa doença e falar sobre os tratamentos, estamos recebendo aqui no estúdio o médico ginecologista Fábio Ramajo. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. É um assunto muito discutido hoje em dia, mas eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é a endometriose. Bom, endometriose é uma doença que afeta as mulheres, em que o tecido normal do útero, que se chama endométrio, ele por algum mecanismo, que ainda é um pouco obscuro para a gente, ele sai de dentro do útero para invadir outros órgãos. Normalmente se direciona para a pelve, esses órgãos da pelve, normalmente bexiga, útero, os órgãos reprodutores como um todo, tuba, ovários e pode se estender ao intestino. Algumas vezes elas têm manifestações extrapélvicas, mas não são os mais comuns. Os diagnósticos normalmente relacionam-se mais às doenças na região pélvica mesmo. E em que idade normalmente aparece a doença? Tem uma idade mais comum ou em qualquer idade? Afeta a mulher na idade reprodutiva. Ela pode surgir, na verdade, desde as primeiras menstruações, em que a menina começa a ter os primeiros sintomas relacionados à doença. Ela vai se desenvolvendo, a gente acaba sempre diagnosticando, infelizmente, um pouco mais tarde, mas sempre idade reprodutiva. Entre 20 e os 40 anos é a parte mais da população mais afetada. A gente ainda vai falar muito aqui sobre isso, mas antes eu queria mostrar a história da Camila, que é uma jovem, ela demorou muito para engravidar, mas teve um final feliz a história dela. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem, gente. Camila está grávida de 8 meses, mas o sonho de ser mãe chegou a ser uma preocupação. Isso porque ela foi diagnosticada com endometriose profunda. Eu passei por mais de 8 médicos até conseguir realmente um diagnóstico. E foi através da televisão que eu consegui identificar o que eu tinha, porque todos os médicos falavam que eram cólicas normais, o que eu tinha era normal, que ia passar. Mas até a publicitária ter o diagnóstico preciso da doença, foram muitas dores e várias consultas em diversos médicos. Todo mês sentia essas dores terríveis, cólicas muito fortes, começaram as cólicas intestinais muito fortes. Só que eu ficava muito preocupada, se um dia se essas dores iam estar afetando a minha fertilidade, Eu não tinha nem noção do que poderia ter, mas eu tinha esse medo dentro de mim, E eu perguntei para ele, eu falei, não, eu quero saber, se está tudo bem, Eu sou casada hoje, Eu pretendo ter filhos. Aí ele me disse ainda que se eu quisesse ter filhos, eu tinha que parar de tomar o anticoncepcional, tentar engravidar, e se em um ano eu não conseguisse engravidar, e sim eu tinha que voltar no consultório dele. Camila fez o tratamento correto e seguiu todas as orientações médicas. Ela conseguiu engravidar rápido e agora espera ansiosa a chegada da filha Eva. Só de pensar, eu já fico muito, muito emocionada de chegar o dia mesmo, de poder, olhar para ela, Então, realmente vai ser a maior vitória, de todo o processo. E essa é uma paciente do Dr. Ramajo. Eu gostaria que o senhor falasse como é que foi a história dela, particularmente, no consultório. Ela procurou já num estado avançado da doença? Como é que foi? Eu acho que a história da Camila, infelizmente, é um pouco da história que a gente tem da maior parte das nossas moças, Que, como você pôde ver na matéria, que ela é bem mocinha, e que vem de uma história longa, Que ela começou os primeiros sintomas que estão relacionados, normalmente, umas cólicas menstruais, que são progressivas, acometem desde os primeiros dias da menstruação e vão progredindo. No caso dela, ela refere aí mesmo que ela tinha uma dificuldade na gestação. Quando a doença se estende, como eu já falei, aos órgãos reprodutores, tubas, ovários e ao próprio útero, ela pode atrapalhar o processo reprodutivo e dificultar que a paciente tenha uma gravidez normal. Tem pacientes que, infelizmente, a gente não tem uma correlação entre a doença e a gravidez, ou a doença e os sintomas que ela tem. Então, às vezes, os marcadores para a gente chegar a quem é a paciente que precisa de um tratamento mais agressivo, um tratamento clínico, ou como ela falou, pare o anticoncepcional e tente engravidar. Algumas vezes, mesmo em pacientes com endometriose, com avançada, estendendo-se a intestino, a bexiga, elas conseguem engravidar e têm, a partir desse momento, uma gravidez normal. Só que a gente não sabe sempre dizer qual que paciente vai chegar
nesse estágio, às vezes não tão grave, mas acometendo minimamente as tubas, que interrompe o caminho e aí já bloqueia, já bloqueia, não consegue engravidar e já causa infertilidade. Ou que tem uma inflamação pélvica muito grande, porque é uma doença inflamatória, ela invade e causa uma inflamação grande na pelve. Essa inflamação pode atrapalhar os mecanismos quando a tuba, que é um órgão bem delicado, talvez o órgão mais delicado que a gente tem, ela fica completamente solta, deitada na sua pelve e tem movimentos normais que fazem a captação do ovinho que sai do ovário. Então, o ovário produz esse óvulo cai na barriga da mulher, de toda, e a tuba vai lá e é responsável por pegar. Se pelos mecanismos inflamatórios atrapalham isso daí, a tuba não consegue captar o óvulo. Ela fica colada, né? Ela pode estar colada, ela pode estar dura. A gente, às vezes, pega massas, tumores pélvicos, né? E aí, você já havia me comentado e falado sobre endometriose profunda. Essa endometriose profunda é quando ela invade profundamente algum órgão, que pode ser a tuba, pode ser o ovário, pode ser o intestino. E dependendo da gravidade ou do órgão na gravidade que ela pegar, é o que vai direcionar para o tratamento para a gente. E por que em muitos casos, doutora, após a cirurgia, a mulher consegue engravidar? Foi o caso dela, né? Ela fez a cirurgia... Sim, é porque o tratamento... Então, a gente tem que definir, antes de falar por que engravida na cirurgia, é como a gente chegou na cirurgia. Então, o que nos leva à cirurgia são passos, são degraus que a gente tem que seguir para poder chegar e ser exitosa a cirurgia. Não adianta a gente chegar no primeiro dia, eu tenho endometriose, põe e faz a cirurgia. Hoje em dia, a gente tem métodos para tentar marcar. A gente não tem um bom método, a gente não tem um bom marcador, a gente não tem um exame único que você vai lá, passa ao seu ginecologista, né? e resolve. Então, qual que talvez tenha que ser a coisa que vai desenvolver nosso tratamento? É você ser atento no exame, na conversa, no diagnóstico prévio a qualquer sintoma mais grave, conversar bem com a paciente, examinar corretamente, procurar marcadores clínicos para a gente aí ir para a parte complementar. Exames subsidiários, que são pobres, e a gente tem 2 ultrassons, o ultrassom e a ressonância, 2 exames complementares, que a gente faz um mapeamento. Então, a gente faz uma geral da paciente, ou da ressonância pélvica, ou ultrassom transvaginal preparado, com médico especialista também. Hoje em dia, a gente tem profissional especialista nessa área, que faz um mapeamento, um rastreamento. Então, ela vai para a cirurgia e a gente não vai ter surpresa com ela. A gente não chega na cirurgia e fala, meu Deus, ela está toda cometida, o que eu faço? Porque a gente depende na cirurgia não só de um médico, depende de vários médicos, várias pessoas habilitadas para liquidar num evento só. Se a gente tiver um evento cirúrgico, é o melhor. A gente quer fazer uma cirurgia para essa paciente. A gente não quer fazer, como fazia-se no passado, um diagnóstico cirúrgico. Ah, você tem endometriose. Sim, volta abre não sei quando, abre. Para resolver. É bom falar que hoje em dia a gente faz isso com técnicas minimamente invasivas, que é a videolaparoscopia. Tá? Então, não adianta abrir a barriga. Né? Nos casos, não é o caso da Camila, aí no caso, que ela tinha interesse e desejo reprodutivo. Pegar uma paciente, eu não quero ter mais filho, tira tudo. Se tirar tudo e não procurar os marcadores, não fizer um correto mapeamento, o diagnóstico ficou incompleto, a cirurgia fatalmente será incompleta e os sintomas vão perdurar, mesmo às vezes sem útero. Ela continua tendo dores crônicas, continua tendo dores à evacuação. Porque pode estar em outro órgão, porque está em outros órgãos. A gente tem uma perguntinha de WhatsApp que a Larissa me passou agora, é a Suelen de Campinas. Ela quer saber como que se diferencia a dor da menstruação para a endometriose, que as duas são cólicas, né? Existe as duas uma são diferença? cólicas, não existe diferença e por isso a importância. A importância de a gente conversar com você, explicar para a gente como é sua dor e a gente procurar nesse mapeamento clínico e com exames complementares, tentar ver se ela tem os indícios de endometriose acometendo profundamente algum órgão. Tá? Então, não existe um marcador, não existe uma forma para a gente direcionar uma ou outra. Normalmente, a endometriose vai ter sintomas que não são correlacionadas com o que ela tem lá dentro, porque depende do que está invadindo. Sim. Se ela invadir profundamente, acomete, chega próximo aos nervos da pelve, comete muitos ligamentos da região do útero. Chega até a aparecer uma dor muscular, né? Pode aparecer como dor muscular, ela pode invadir inclusive o músculo. Tá? Tem pessoas que têm endometriose profunda na cicatriz de uma cirurgia abdominal. Ou uma cirurgia qualquer, ou na própria cesariana, ou numa cirurgia ginecológica, ou às vezes nem ginecológica. Como eu falei, ela comete órgãos extrapélvicos.
A gente tem tido cada vez mais pacientes que são operados de apendicectomia, apendicite famosa, que não é apendicite, é endometriose do apêndice. E ela serve de marcador. Ela volta para mim, ó, doutor, eu tenho esse diagnóstico, o que eu faço agora? Aí a gente faz ao contrário, né? Ela foi operada primeiro, a gente vai fazer o mapeamento para ver se tem doença extrapélvica, doença pélvica, doença acometendo bexiga, intestino, o que tiver, e a gente junta a equipe para trabalhar ela e ser uma cirurgia, aí sim uma só, e resolver o problema. E aí existem tratamentos complementares, clínicos, né, para evitar, normalmente, para as que não querem engravidar, tentar abolir a menstruação é uma das boas técnicas, que corre em paralelo como são as técnicas hoje de anticoncepção. Todos os anticoncepcionais modernos visam secar, entre aspas, a menstruação, deixar você o período todo sem ter os sangramentos de depilação. Mas é a contramão, porque se a mulher quer engravidar, ela precisa da menstruação. Aí é outro tratamento. Aí é o tratamento clínico, cirúrgico, às vezes clínico complementar após a cirurgia para um período de restabelecimento, e aí libera essa mulher para engravidar o quanto antes. Que a cirurgia, quanto mais rápido após a cirurgia ela conseguir engravidar, melhor êxito tem a cirurgia. Melhor o resultado. Exatamente. A gente tem uma perguntinha também que veio pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha. É a Fernanda Durante. Depois que a mulher com endometriose engravidar, a doença é curada ou precisa continuar com algum tratamento? É indicado tomar algo para não menstruar? Então, completa um pouco o que a gente falou. O que a gente estava falando. Se ela engravidou, já como eu falei, né, achava-se que simplesmente aboliu a menstruação resolveu o problema. Então, muitas mulheres, num passado não longe, passaram por castrações cirúrgicas. O que é isso? Você tinha endometriose, não consigo te tratar ou qualquer coisa, ia lá, tirava os ovários, tá? A castração cirúrgica nada mais é do que tirar o órgão que produz o hormônio que está relacionado com toda a doença. Então, se ela engravidou, ela passa por uma fase hormonal que é boa para a endometriose. Não menstrua, bloqueia a parte da menstruação, tá? Mas se ela não tratou adequadamente antes da gravidez, ela fica meio que congelada na gravidez. Muitas vezes a gente está fazendo cesárea e diagnostica sinais de que ela tem endometriose profunda, às vezes tem dificuldades até na cesariana, ou no parto normal a gente não consegue enxergar, mas existem alguns indícios também para a gente. Passado o período pós a gravidez, é muito importante amamentar e, novamente, anticoncepcional. Os anticoncepcionais comuns da amamentação ajudam nesse bloqueio. Se vai ter que operar ou não essa mulher, a gente vai depender de outros sintomas e qual que é a profundidade, qual que é o acometimento, no geral, que ela teve da doença. E ficar sem menstruar, isto é, ficar sem alimentar a doença, cura? Não. Não tem cura? A cura é cirúrgica. Nos casos que tem indicação de cirurgia, a cura a gente fala em cirúrgica e mudança de hábitos, mudança da vida. A gente acredita que as doenças hoje surgem por quê? Porque a gente permite que elas surjam, né? Então, você tem a predisposição, você tem a doença, você tem tudo que leva a criar a doença, mas você cria o meio ambiente. Então, a mulher tem hoje estresse, ela tem a gravidez mais tarde, ela não faz exercício. Tudo isso tem a ver com a endometriose, né? Com todas as doenças, né? Mas a endometriose também sofre dessas alterações e se aproveita desses ambientes para se desenvolver. Então, a mulher moderna hoje tem filho mais tarde, a mulher moderna hoje se abre mais tarde para outras coisas, está na rua, come qualquer coisa, faz qualquer coisa, estresse, então ela acaba fazendo. Então, a gente tem que mudar alguma coisa. A cirurgia é um grande passo, e se a gente mapeou ela bem e tratou bem na cirurgia, bloqueou a menstruação ou engravidou, passou o período reprodutivo, tratou ela adequadamente, a tendência que a gente tem é de não voltar. Mas a gente tem um curto período entre o que a gente faz hoje em dia, menos de 10 anos talvez tenha isso, e a gente tem um período para frente para olhar, mas parece que isso vai ser o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Mas mesmo assim, o ideal é bloquear a menstruação dessa mulher, nesse momento, por enquanto, o que a gente tem de melhor é bloquear a menstruação. E muita gente fala que a endometriose também é causada por quem toma pílula, o anticoncepcional, durante muito tempo. Toma durante 10 anos e depois para tentar engravidar e que aí não, são coisas diferentes. O anticoncepcional é bom a gente falar que o anticoncepcional não impede que tenha lesões graves de endometriose. Né? A gente achava também no começo, toma anticoncepcional que você está protegida da endometriose. É exatamente o contrário disso que você está me perguntando. Não, tomar anticoncepcional não te previne de ter a doença, não deixa de você ter a doença, ele é um adjuvante, ou seja, ele ajuda a algumas coisas para a gente ou te proteger daquela paciente que foi já
tratada, daquelas que a gente acha que tem uma lesão menor e não quer engravidar, não chegou numa necessidade de cirurgia, então vamos tentar fazer outra coisa. Vamos mudar a sua vida, vamos alimentar um pouquinho melhor, vamos correr, tentar alimentar, diminuir o estresse. E a pílula anticoncepcional ajuda a gente ou para postergar uma cirurgia ou para não fazer essa cirurgia. Então não causa endometriose. Não causa endometriose de forma nenhuma. Ele ajuda a gente nos controles. Tá, doutora, é importante, né? As pessoas vão ficar desesperadas agora aí, vendo achando que qualquer cólica pode ser endometriose. É bom dizer, então, que é uma cólica mais forte. Tem algum outro sintoma que consiga distinguir na hora de procurar o médico? Aí depende do órgão cometido. Se você acha que você tem uma cólica que está lhe incomodando e você não consegue identificar, procure o seu ginecologista. Tente descartar a endometriose através de como você sente, qual que é o período, como ela se desenvolve. Para isso, você tem uma melhoria no seu diagnóstico e para que ele seja o mais precoce possível. Como você sabe, falou, a gente tem um hiato no Brasil de 8 anos entre aquela paciente que talvez tenha apresentado os primeiros sintomas e o diagnóstico da lesão profunda. E a gente está tentando fazer alguma coisa para prevenção primária. O que é prevenção primária? Impedir que as pacientes cheguem para a gente muito ruim. Num estágio mais avançado, exatamente. Né? Tá bom, doutor Fábio Ramágio, muito obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. É um prazer, estou à disposição de você. Uma boa tarde para o senhor.